E com a marca da individualidade de dois dos jogadores mais regulares do Ceará na temporada, o Alvinegro venceu o Guarani de Campinas por 3-1, fecha o primeiro turno com 29 pontos, atingindo a meta traçada pelo técnico Léo Condé. Naquele dia da derrota contra o Paysandu, ele imaginava, ele traçou uma meta de chegar a 29 pontos ao final do primeiro turno e chega para brigar por vaga entre os integrantes do G4. Por mais que precise melhorar muita coisa, o Ceará chegou na briga. Vamos continuar falando sobre isso daqui a pouco, mas antes de continuar com o papo, meu muito obrigado a você que está inscrito aqui no canal. A gente está perto da marca de chegar aos 13 mil inscritos. Se você não está inscrito, por favor, se inscreva. A gente aos poucos está retomando a rotina de gravar vídeos de análises, de pós-jogos, de opiniões, enfim, falando sobre futebol o tempo todo por aqui. Não foi um grande jogo do Ceará, né? Até quando a gente fala que foi uma marca da individualidade, você ressalta que para conseguir um resultado de 3-1, que talvez tenha sido até mais dilatado do que a produção alvinegra na partida poderia imaginar que fosse acontecer, mas o importante para o Ceará, nesse momento que ele retoma a competitividade ao longo da Série B, depois de troca de treinador, depois de perder os dois primeiros jogos com o novo técnico, no caso o Léo Condé, o Ceará precisava retomar um caminho de vitórias consistentes. E fez algo que ao longo desse primeiro turno todo ele conseguiu fazer. Todos os adversários que o Ceará enfrentou, da metade de baixo da tabela, né, do 11º ao último, na Arena Castelão ele venceu e de novo conseguiu o resultado. Hoje, por exemplo, contou com o Eric Pulga inspirado, num lance de um primeiro gol, num contra-ataque que é preciso até salientar um belíssimo passe do Lucas Mugni, que é um dos jogadores que cresceram de produção após a chegada do Léo Condé, embora hoje nem tenha sido tão brilhante quanto em outras ocasiões, mas é um belíssimo passe e o Pulga faz o gol ao seu melhor estilo abrindo para cá. O Lourenço tira da cartola, talvez no pior momento do Ceará no jogo, um golaço de falta. Recebi dezenas de mensagens, inclusive, lembrando de gols marcados pelo Pio, ex-jogador do Ceará e do Fortaleza, que tinha essa característica. De fato, foi um golaço e premiando um jogador que é extremamente importante, um jogador que atua em três funções diferentes do meio do campo, já jogou de primeiro volante, de segundo, de meia central, enfim, e não à toa é titular absoluto da equipe e fez, de fato, um belíssimo gol, como já tinha feito, por exemplo, contra o Botafogo de Ribeirão, mas na cobrança de falta é cada vez mais raro esse tipo de gol no futebol brasileiro, então é preciso salientar e ter esse tipo de recurso pode te dar pontos. O jogo não estava fácil para o Ceará quando o Lourenço marca aquele gol, e depois o Eric Pulga presenteia o torcedor que ficou até o final do Castelão, até o final do jogo no Castelão, com um belíssimo gol individual, né? O drible, puxa, corta, encobre o goleiro Vladimir, fechando o 3-1 sem maiores problemas e confirmando o Ceará como o melhor ataque da Série B. Então, em termos de resultados, foi muito bom. Em termos, por exemplo, de um Eric Pulga que em algum momento desse primeiro turno oscilou, é muito importante vê-lo voltando a marcar. Já tinha marcado contra o Botafogo de Ribeirão, vem ganhando confiança e hoje foi fundamental para o resultado. E principalmente vai virar esse turno olhando para o G4 bem próximo. Houve um momento que o Ceará estava bastante distante do G4. É claro que não pode mascarar que o Ceará precisa de reforços, ou precisa ter mais opções para mexer ao longo das partidas, né? Esse momento melhor da equipe, mais consistente, não pode apagar essa necessidade. Outra coisa que precisa ser trabalhada, a defesa do Ceará continua sendo um verdadeiro calcanhar de Aquiles da equipe. O jogo estava 1-0, o Guarani não é um super time, e numa falha de comunicação generalizada, uma bobagem do Rafael Ramos, o Richard também ali no meio, acabou recolocando o Guarani no jogo. O jogo tinha tudo para ir para o intervalo em 1-0 e aí o desenho da partida seria outro. O Ceará toma gol sucessivamente em todos os jogos e de formas completamente diferentes ao longo das partidas. É uma sangria que precisa ser estancada para ontem, para o time seguir competindo dentro da Série B. Mas, olhando o copo meio cheio, depois de uma boa parte desse primeiro turno sem apresentar muita confiança de que poderia de fato brigar em cima, principalmente depois que o Léo Condé chegou e perdeu os dois primeiros jogos, aquela meta traçada em Belém, lá na Curuzu, quando o Ceará perdeu de 2-1, perdão, para o Paysandu, foi atingida. Agora, o Ceará precisa dobrar a meta e agora, de fato, brigar, entrar no G4. Meu muito obrigado a você que está inscrito novamente, fica de olho, a gente está voltando aos poucos a atualizar aqui o canal. Use os comentários, dê sua opinião, deixa o like, recomenda para os amigos
e um forte abraço.